cada eleição, cresce a importância das mídias sociais na disputa pelo voto. Afinal de contas, é à internet que candidatos com pouco espaço na TV e no rádio recorrem para aprofundar o diálogo com os eleitores. Uma inovação tecnológica a serviço da cidadania são os aplicativos com viés político, como Ficha Suja, que lista os candidatos enquadrados na lei da ficha limpa, ou o aplicativo Voto versus Veto, uma espécie de Tinder dos candidatos, em que os eleitores podem curtir ou descurtir as propostas de campanha de cada um deles. Nesse cenário, também surgem as guerrilhas virtuais, que é quando militantes difundem calúnias sobre adversários, geralmente através de blogs anônimos e perfis falsos. E vale tudo nessa disputa, inclusive retweetar uma mentira milhares de vezes até que ela seja dada como verdade. É para isso que servem os robôs, ferramenta virtual que permite replicar um post ou uma hashtag incontáveis vezes. Sem falar, é claro, dos memes, as divertidas charges que circulam pelas timelines, temperando com bom humor o xadrez eleitoral. Em tempos de Wi-Fi e smartphones, participar da vida política do país está literalmente ao alcance das nossas mãos. O Brasil é uma das maiores economias do mundo e um país com grande desigualdade social. País é uma delimitação geográfica que garante a um povo o domínio de um território. Antes da chegada dos europeus, onde hoje chamamos Brasil, o território era ocupado por diversas etnias de índios. Índio é aquele que pertence a qualquer um dos povos nativos das Américas. Raoni é índio da etnia caripuna. Os índios não possuem um país próprio. O termo índio foi dado pelos primeiros colonizadores que chegaram por aqui. Oficialmente, eles acreditavam ter chegado às Índias, pois buscavam encontrar uma nova rota comercial para trazer da Ásia temperos utilizados para dar sabor aos pratos e carnes da nobreza europeia. A Índia é um país que possui mais de 2 bilhões de habitantes e a maior população vegetariana do mundo. Vegetariano é aquele que não come carne. Leonardo é vegano, pois além de não comer carne, não consome nenhum produto de origem animal, como ovos, leite ou couro, por defender o direito dos animais. Direito é aquilo que é justo, legítimo. Para Leonardo, assim como seres humanos, os animais também possuem o direito à vida, à dignidade e à liberdade. Direito também é o nome do curso ensinado nas universidades para formar advogados. Márcia Rocha é advogada, empresária e travesti. Travesti é a pessoa que adota o vestuário e comportamento associado a um gênero diferente do seu sexo de nascimento. Márcia, Leonardo e Raoni fazem parte de uma minoria, que é sobre o que vamos falar aqui. Aqueles que não dominam o poder são minorias porque não participam em igualdade de condição da sociedade. Participar em igualdade de condição significa ter acesso às mesmas oportunidades. Inicialmente, a palavra minoria remete à inferioridade numérica. Em um cesto de maçã, 2 laranjas formam uma minoria. Em um estojo de canetas, um lápis é uma minoria. Ao especificarmos apenas quantidade, é fácil distinguir numericamente o que é maioria e o que é minoria. Lápis e laranja são objetos e não possuem desejos, pensamentos e nem direitos. Márcia Rocha é travesti e a maioria se define como mulher ou como homem. Leonardo é vegano e a maioria consome produtos de origem animal. Raoni é de uma etnia indígena e a maioria é de não índios. Ao contrário do lápis e da laranja, que são objetos, Leonardo, Raoni e Márcia são pessoas e, por serem pessoas, possuem valores, pensamentos e direitos individuais. Mais importante do que a quantidade numérica, o termo minoria tem a ver com a relação de poder entre diferentes grupos. Um grupo pode ser numericamente superior, mas ser excluído das decisões políticas, não ter acesso às mesmas oportunidades e sofrer preconceitos e discriminação. As mulheres, mesmo sendo maioria da população, são classificadas como minoria, pois foram historicamente afastadas do poder, dos estudos, do mercado de trabalho. Apesar das conquistas do último século, elas só garantiram o direito ao voto em 1932 e ainda hoje somam apenas 10% dos parlamentares eleitos para o Congresso Nacional. Incluir é fazer com que algo ou alguém passe a fazer parte de um grupo. É garantir a todos as mesmas oportunidades e direitos. No Brasil, os direitos dos cidadãos estão previstos na Constituição Federal e incluem o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Propriedade é algo que pertence a alguém. Uma fazenda é uma propriedade, um carro é uma propriedade, uma casa é uma propriedade.
Quem tem muitas propriedades é rico, quem tem poucas é pobre. Quando trocadas por dinheiro, as propriedades permitem aos ricos pagar por direitos, como o direito à saúde, à educação e à moradia. A inclusão social busca dar aos pobres condições de acessar esses mesmos direitos que eles não podem comprar por não terem muitas propriedades. A proteção da criança e do adolescente é uma obrigação do Estado, mas depende das decisões tomadas na política. Política é a arte ou ciência de organizar, dirigir, administrar nações. O mundo da política é cheio de leis, números, conceitos complexos, procedimentos burocráticos. Tudo pode parecer tão complicado que às vezes fica difícil saber como a coisa realmente funciona. Na antiguidade europeia, muitas vezes se confundiam as figuras do chefe de Estado e do líder religioso. Durante a Idade Média, a influência da religião era tão forte que as decisões políticas não eram tomadas sem a aprovação da Santa Igreja. Com a expansão do poder do cristianismo, a Igreja Católica liderou uma perseguição contra quem não concordasse com seus dogmas. Esse período ficou conhecido como Inquisição. As relações entre o Estado e a Igreja foram explicitamente próximas até o Brasil Império. A Igreja garantia a disciplina social e executava tarefas administrativas que hoje são atribuições do Estado, como o registro de casamentos, nascimentos e mortes. Como moeda de troca, o Estado nomeava membros da Igreja para cargos públicos e concedia licenças à construção de novas paróquias. Com a proclamação da República, surge em 1890 o primeiro decreto que separa a Igreja do Estado. Mas até hoje, o Brasil não conseguiu fazer essa separação de fato e, em alguns momentos, professa a fé.